Olá! Para inúmeras pessoas, a razão da vergonha ou o medo de falar em público se deve a alguma experiência ruim que tiveram no passado. Muitas pessoas foram vítimas de risadas durante uma apresentação ou quando tentaram falar alguma coisa na frente de outras pessoas tiveram sensações ruins, como por exemplo, experimentar o tão temido branco. Existe ainda aqueles que criaram assim um bloqueio de falar em público por terem visto uma terceira pessoa, em geral um amigo, passar por um vexame ao falar em público. Com base nessas informações, é compreensível, não é, o temor dessas pessoas, porém a gente não pode passar o resto da vida com medo de alguma coisa que aconteceu no passado. E hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas infalíveis. Sabe o que vai acontecer caso você esqueça alguma coisa que ia falar? Ou se você começar a gaguejar, ficar vermelho, disser alguma coisa errada ou coisa do tipo? Nada. Então evite ficar pensando em coisas ruins. O medo ou aversão de estar ou falar em público é algo tão comum e natural que as pessoas entendem muito bem se alguém fica nervoso e trava na frente de todo mundo. Você talvez não tire a nota mais alta, mas também não vai virar motivo de piada ou algo assim se você mesmo levar esse deslize como uma coisa natural. Em geral, as pessoas, os ouvintes, se solidarizam com quem fica nervoso na frente dos outros, porque é natural, como eu falei. Agora, falar bem diante de uma plateia é realmente, gente, muito gostoso. Então, comece a ser mais realista, a dominar os seus pensamentos. Um exemplo é uma analogia. Pense como um goleiro defendendo um pênalti. Se você perder, é natural. Se defender, é um herói. Mas lembre-se também que ele teve que treinar muito. Trabalhe a sua autoconfiança. Quando você conseguir confiar em si mesmo, ao invés de necessitar da aprovação dos outros, estará finalmente liberto do seu medo ou vergonha de falar com o público. No entanto, autoconfiança é algo que só se conquista aqueles que tiveram coragem de enfrentar esses temores. E não transforme as pessoas em monstro. As pessoas que têm medo de falar em público, elas criam às vezes uma fantasia de que se caso o auditório não goste dele, ele vai vaiar, ridicularizá-lo ou coisa do tipo. Isso é uma ilusão da mente. Quando o público não gosta de uma apresentação, o que costuma fazer é não prestar atenção. É dormir, conversar, mexer no celular, coisa do tipo, mas não hostilizar. O público, em geral, tende a querer apoiar o comunicador como o comunicador que se mostra nervoso e inseguro. O que o comunicador tem a fazer é retribuir, se esforçando para fazer o melhor que pode naquela situação. Agora, uma coisa eu digo para você, tenha bom humor. Rir é o melhor jeito de se livrar de uma tensão e de um nervosismo. Quando se faz uma pessoa rir, ela automaticamente passa a simpatizar mais com você. E assim que você perceber que as pessoas estão rindo com você, vai começar a se sentir mais confiante. Mas muita gente pergunta, mas como que se faz isso? Bom, primeiro, se você perceber algo engraçado enquanto você estiver pesquisando um tema, um trocadilho, um fato engraçado, mas precisa ser algo rápido, que não vai ocupar muitas palavras e precisa ser pelo menos engraçadinho e fácil de entender. Se você quiser utilizar esse recurso, experimenta fazer essa brincadeira, essa piadinha com alguns amigos. Mas o principal é ser uma pessoa divertida na sua convivência.
vai ser muito mais fácil. E também não se cobre tanto. Mesmo os palestrantes profissionais erram. Eles têm branco, gaguejam e às vezes ficam sem palavras. Imagine então uma pessoa com menos experiência. Os ouvintes, de uma maneira geral, eles não exigem de ninguém uma oratória impecável. A única responsabilidade que se tem, ou que se espera de um comunicador, é falar de modo que as pessoas entendam razoavelmente. Então, não fique com medo de errar ou falar alguma bobagem. Isso acontece o tempo todo. Resolva os seus problemas de timidez da seguinte forma. As pessoas que sentem um pouco de medo ao falar em público, a grande maioria não está relacionado com situações em que se tem que falar perante multidões. Pelo contrário, muitas pessoas ficam temerosas em situações menores do dia a dia. Sentem receio para falar frente a frente com uma pessoa, ou num pequeno grupo, ou até mesmo para pedir uma indicação. Tem gente que fica com uma sensação terrível, com um incômodo terrível. Uma pessoa pode ficar nervosa durante uma reunião quando os colegas de trabalho, às vezes, têm que interagir com ela. Ou pode ficar ansiosa ao apresentar-se a novos colegas. Então, são nessas situações mais corriqueiras que o seu treinamento deve começar. Bom, eu já deixei essas dicas e eu vou ficar por aqui hoje e deixar esse recadinho para que você treine no seu dia a dia um pouquinho mais. Bom treino e até o próximo vídeo.